Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, enfim, na sua edição de número 100. Chegamos à nossa 100ª edição com muita felicidade, com muita honra por cada um dos nossos inscritos, por cada uma das nossas inscritas. Aliás, se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, dê o seu like, o seu joinha, leve o nosso conteúdo a todos aqueles a quem vocês puderem, a quem você puder, para que os algoritmos do YouTube também possam fazer a mesma coisa, levar o nosso conteúdo a um número cada vez maior de pessoas, espalhando, expandindo, disseminando a nossa mensagem de apreço pela arte e principalmente de amor pela poesia. E por se tratar do programa, aliás, do vídeo número 100 do nosso canal Sala de Poesia, precisa ser algo especial, né? Precisamos trazer algo especial. E hoje eu trago um poema, mas não é qualquer poema. É um poema que foi bastante comentado pelos leitores e principalmente pelas leitoras que deram um feedback ao adquirirem o meu livro, que me passaram o seu feedback ao adquirirem o meu livro. Eu digo as leitoras, falo das leitoras, porque na maioria das vezes quem me passou algum feedback foram leitoras. E porque também eu tenho a impressão de que poesia, atualmente, é um gênero mais apreciado por mulheres do que por homens. Eu posso estar errado, mas eu tenho esta impressão. E por falar nas leitoras, né, que deixaram o seu feedback, ou nos leitores que deixaram o seu feedback, eu quero deixar o meu abraço especial a duas leitoras, né, que fizeram com que eu tivesse a ideia de trazer esse poema para o nosso vídeo, para a nossa edição número 100, que são as amigas Lua Magalhães, né, que mora na cidade de Aparecida de Goiânia, e a leitora Adélia Nicoletti, que mora na cidade de Caçapava, no interior de São Paulo. Aparecida de Goiânia fica em Goiás, né, na região metropolitana da capital, Goiânia, e Caçapava fica no interior de São Paulo. Elas e essas pessoas de quem eu falei, que deram o seu feedback, elas falaram sobre esse poema, que é o poema Austo 20. E onde é que esse poema é encontrado? Ele é encontrado no meu livro O Passo das Almas, o livro que foi lançado em 2019, do qual eu ainda possuo exemplares e o qual ainda está à venda. Aliás, se alguém se interessar, R$15 é o preço do exemplar. E pode pedir usando a página de comentários do canal, né, que a gente dá um jeito de fazer com que o livro chegue, né, com que o pedido seja atendido. Este poema se chama Austo 20. E é justamente por esse título que nós vamos começar. Por que que o poema se chama Austo 20? O 20 em numeral romano, inclusive. Ele se chama Austo 20 porque ele fazia parte de uma série de poemas. Toda essa série se denominava Austos. E os poemas dessa série não tinham título, não possuíam título, né? Eles eram apenas enumerados, o título era um número. E esse era o poema de número 20. Por que que eu digo era? A série ainda existe guardada no meu acervo, né, no meu computador. Mas o único poema publicado dessa série foi o 20º, foi Austo 20. Esse poema foi escrito, embora tenha sido publicado em 2019, ele foi escrito em 2010, né? 14 anos antes desse vídeo de hoje e 9 anos antes
da sua publicação. Está na página 16. Está nesse livro aqui, O Passo das Almas, e o livro está aberto. O poema Austo 20 está na página 16. Eu achava que era na 17, quase que eu acerto. Está na 16. Vou fechar o livro agora, pessoal. A capa está sobre a sua mão esquerda. Isso. O Passo das Almas. Vira, se quiser virar para frente aqui pro vídeo. Isso, perfeito. Aê, pessoal. Pode girar. Ainda bem que eu tenho um diretor classe A, o grande Demor Moreira, que está me orientando aqui agora sobre como mostrar o livro para vocês. O Passo das Almas está aqui, viu, pessoal? R$15 o preço, e tem esse poema que eu vou trazer para vocês. Daqui a pouco eu vou fazer a leitura dele, Austo 20. Deixa eu aproximar aqui. Aliás, puxar aqui, pronto. Isto. Fazer o ajustezinho aqui. Maravilha. Então, voltando, está em O Passo das Almas, página 16. E esse poema fala sobre sedução. E é um poema escrito em uma fase de profunda solidão do poeta. Aliás, um dos temas dos quais esse poema acaba tratando indiretamente é justamente a solidão do poeta, a solidão do artista. O artista, ele é um ser bastante solitário. Nós não estamos falando aqui da solidão física, embora nessa época eu vivesse também esse tipo de solidão, né? Não se está falando aqui sobre a solidão física, mas sobre uma espécie de solidão anímica, porque não é tudo, não é toda a percepção que o artista, o poeta se sente à vontade para compartilhar, né? Não é todo o sentimento, toda descoberta, toda inspiração que o poeta ou o artista se sente à vontade para compartilhar. Isso faz com que às vezes ele se feche, fique mais ensimesmado, mais solitário. Então, muitas vezes o artista, o poeta, ele percebe as coisas diferentemente das outras pessoas. E quando ele compartilha isso, ele acaba às vezes sofrendo zombarias, né? E então, isso me lembra, por exemplo, o poema do Carlos Drummond de Andrade, em que um eu lírico é um namorado, né, uma pessoa enamorada, que diz para a sua amada que ela tem a boca de lua. E ela fica assim, perplexa, como assim boca de lua? Então, é bem desse jeito que muitas vezes se sente o artista, é bem desse jeito que muitas vezes se sente o poeta. Daí que vem a comparação entre o poeta, que é o eu lírico, né, é o emissor desse poema, né, é o poeta quem está falando, é o ser poeta, o sujeito poeta quem está falando, e o sedutor. O poeta diz que ele não tem inveja dos belos, mas dos sedutores. Por quê? Porque o sedutor, em tese, está sempre acompanhado, tem sempre alguém perto de si. Nós estamos falando aqui também de sedutor, não naquela pessoa que simplesmente aprende, memoriza e pratica jogos de sedução, mas aquele que tem a naturalidade, que seduz com naturalidade, ou seja, que traz consigo aquela aura, aquela mística, aquele dom da sedução. Um exemplo seria Dom Juan de Marco, por exemplo, né? Dom Juan de Marco, que é uma personagem lendária, né, que aparece em filme, aparece em poemas, né? O Dom Juan de Marco é esse tipo de pessoa. É um sedutor, mas é um sedutor vocacionado, digamos assim. A sedução está presente nele. Já que quando se trata desse outro tipo de sedutor, que nós falamos em princípio, aquele superficial, aquele fabricado, ele também acaba sendo solitário, porque as suas relações são todas superficiais, né? Então, logo, ele descarta as pessoas que ele conquista, ou logo ele é descartado por elas. Então, nós estamos falando aqui do sedutor que seduz com naturalidade, ou que traz a sedução na sua natureza, no seu íntimo. Então, esse poema descreve o que é este sedutor, em contraposição à sedução, à solidão do poeta ou do artista. E
faz-se questão nesse poema de se diferenciar o belo do sedutor. Às vezes se é belo, mas não se é sedutor. Porque beleza, né, nós estamos falando aqui de beleza física, tem a ver com o quê? Com a harmonia das formas. Daí as pessoas dizerem, por exemplo, eu fiz harmonização facial, eu fiz harmonização, determinado tipo de harmonização. Então, harmonização íntima, hoje em dia até isso existe, né? Então, o que é a beleza física? Ela é a harmonização, é a proporção. O que é o belo? É o harmonioso, é o proporcional. Então, quando falta a proporção, quando falta a harmonia às formas, tem-se algo que não é belo, né? Isso é o que dá para se dizer sobre beleza física, bem resumidamente, porque se a gente fosse aqui falar sobre beleza, sobre os filósofos que discorrem sobre o belo, nós teríamos que gravar mais 100 vídeos só para falar sobre a beleza. Mas existem pessoas que não são belas, fisicamente falando, mas que são sedutoras. Exemplo clássico, lendário também, Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, fisicamente, era conhecido pelo quê? Pelo tamanho do nariz, mas era ele quem tinha o artifício da palavra que seduzia, o artifício da palavra que conquistava, o artifício da palavra que atraía. Então ele era um sedutor sem ser belo. Então aqui, este poema vai falar sobre por que é que o poeta, o eu lírico, tem inveja dos sedutores, mas não tem inveja dos belos. Por que é que ele gostaria de ser um sedutor e não gostaria de ser alguém belo, né? E é interessante que um poema como esse parte de uma coisa bastante particular, que era o insucesso do autor com o sexo oposto. O insucesso do autor com as mulheres. Eu, quando era mais jovenzinho, eu não era lá o sujeito mais atraente da classe, o sujeito mais atraente da turma, né? E continuo não sendo, né? Nem o sujeito mais sedutor, nem o sujeito mais atraente, mas felizmente hoje em dia eu sou casado. Na época eu não era, eu era solitário. Então, solteiro e solitário. Então parte de uma coisa muito simples, muito particular, mas se universaliza, ao ponto de que nós estamos falando da solidão do poeta, da contraposição entre esta solidão e a abundância de companhia vivida pelo sedutor. É o conhecimento que o sedutor tem da alma do seduzido ou da seduzida. Um conhecimento que às vezes o poeta não consegue alcançar da alma daquele a quem ele deseja, ou daquela a quem ele deseja, ou daqueles ou daquelas a quem ele deseja fazer chegar a sua mensagem, né? Porque poema, eu já falei, poesia, eu já disse, é mensagem, é comunicação. Então, às vezes, nós artistas não temos da alma o conhecimento que um sedutor tem. Então, aí você tem também essa explanação, essa temática, esse aprofundamento. Então, é algo particular que acaba originando um texto que se tornará uma coisa mais universalizada. Porque a partir do momento em que o poema salta da alma para a mente do autor, salta da mente do autor ou para o rascunho em papel ou para a tela do computador, da tela do computador para o livro publicado e do livro publicado para as mentes e as almas dos leitores, ele vai ganhando novos significados, novas interpretações, novas percepções. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque acaba o texto se tornando uma grande parceria. Quando a gente ouve, por exemplo, Malandragem, que é uma música do Cazuza e do Frejá, é inimaginável essa música, né? Tem gente que acha que é uma composição da Cássia Eller. Tamanha a força da interpretação, né? A força que a voz da Cássia Eller deu à interpretação
da música, ou que a interpretação da Cássia Eller deu à letra da música. Então o poema passa a ser uma parceria, ele deixa de ser uma propriedade do poeta para se tornar algo público. A obra deixa de pertencer ao artista para pertencer ao povo, e é isso que o artista deseja, que a sua obra deixe de pertencer a ele e passe a pertencer ao povo. Daí a questão do domínio público, né? Domínio público. Domínio público não é só poder ser publicado por qualquer editora. Domínio público é tornar-se a obra uma propriedade do povo, uma propriedade dos leitores. O Carlos Drummond de Andrade, ele não pode ser publicado por qualquer editora. Existe uma editora que publica as obras do Drummond, existe uma família que cuida dos direitos autorais do Drummond, mas nas ruas a gente ouve a pessoa dizer, por exemplo, e agora José, ou dizer, tinha uma pedra no meio do caminho, e assim vai. Mas longe de Drummond, eu ainda não cheguei, e nem chegarei, né, à condição de engraxar os sapatos do Drummond, mas eu trago aqui para vocês o poema Austo 20, para falar sobre isso, né? Um poema que, graças a Deus, alcançou a mente e a alma dos leitores que adquiriram, ou principalmente das leitoras, como eu disse, que adquiriram o Passo das Almas. Mais uma vez também, lembrando, esse poema faz alusão, de certa forma, também, eu encontrei inspiração nas odes gregas, em algumas odes gregas, porque nas odes gregas deixa-se bem claro, nos poemas da Grécia Antiga, deixa bem claro o objeto cantado. Então, quem é que se está cantando ou o que é que se está cantando? Então, tem aqui a primeira pessoa, o poeta falando, tem-se aqui a segunda pessoa, com quem o poeta está falando, amantes, discretos semblantes, distintos senhores, e tem-se também de quem é que se está falando, a terceira pessoa, que é o sedutor, ou que são os sedutores. Então vamos ao poema, compartilhar o poema com vocês. Vamos lá. Austo 20. Não tenho inveja dos belos, mas dos sedutores, daqueles que sabem guardar no fundo de seus olhos encantadas redes de intenções e logram demonstrá-las sem ferir os pudores do alvo que as recebe. Não tenho inveja dos belos, mas dos sedutores, daqueles que abrigam na voz inolvidáveis convites ao prazer inevitável da unicidade. Prazer que se não refuta, nem se recusa gozar. Não tenho inveja dos belos, mas dos sedutores, daqueles que parecem atrair sem querer. Em torno de si, as almas que desejam induzir as faltas inconfessáveis de ser e de existir. Não tenho inveja dos belos, mas dos sedutores, porque o ser sedutor nada tem a ver com o ser